Aí não dá, né? De novo essa história, de novo essa sina. A gente acorda esperando notícia boa do São Paulo, esperando que enfim venha aquela sequência de vitórias, aquele respiro, e o que a gente recebe? Mais um jogador no DM. Mais uma baixa. E justo ele, o Oscar, o cara que a torcida apostava que podia dar um toque diferente no meio de campo. Que podia ser aquela peça que equilibra, que desafoga o time. E agora? Agora tá fora de novo. Mais uma vez. E a paciência da torcida vai indo embora. A gente tenta entender, tenta ser racional. Mas como que você vai ser racional com um elenco que não consegue manter um jogador por mais de 3 jogos seguidos? Oscar chegou, gerou expectativa, a gente viu lampejos do que ele pode fazer. E aí, pum, lesão. E não é a primeira. Já virou novela. Já virou padrão. Machuca, volta, se machuca de novo. É uma sequência que mata qualquer chance de entrosamento. Mata qualquer esperança de evolução. Aí vem a coletiva, vem a desculpa pronta. O jogador será reavaliado. Reavaliado. A gente já sabe o roteiro. Reavaliado hoje, fora do jogo amanhã, fora da temporada depois de amanhã. E a pergunta que não quer calar: o que está acontecendo com São Paulo? O que tem de errado nesse departamento médico, nessa preparação física? Porque não é só o Oscar. É uma fila. É uma fila de desfalques que não para. É um entra e sai do DM que parece rodízio. Não tem como esconder, isso afeta o time. Isso pesa. O elenco sente. O treinador sente. A torcida sente. A gente olha pro banco e vê mais dúvidas do que soluções. E cada vez que alguém volta, parece que já tem outro indo embora. E não é normal. Não é normal um time do tamanho do São Paulo, com a estrutura que tem, ter tanta dificuldade para manter o jogador saudável. Alguma coisa tá errada. Tá muito errada. E no meio disso tudo, quem paga é o torcedor, que compra ingresso, que vai pro estádio, que liga a TV, que apoia, que canta, que sofre. A gente sofre. Porque a gente sabe o potencial desse elenco. A gente viu em alguns jogos. A gente sabe que, com todo mundo inteiro, o São Paulo pode bater de frente com qualquer um. Mas com esse monte de lesão, com essa rotatividade maluca, não dá para ter sequência. E sem sequência, não dá para ter resultado. A lesão do Oscar é mais um baque. Porque ele não é só mais um. Ele é um nome que trouxe esperança. Que reacendeu uma chama. Quando ele entrou em campo, a bola parecia fluir melhor. O time parecia mais leve. Mas agora, sem ele, a engrenagem trava de novo. E não tem ninguém no elenco com as mesmas características. Não tem reposição. Aí o técnico tem que improvisar, tem que mudar o esquema, tem que adaptar. E isso tem um custo. É frustrante, porque a gente não consegue nem avaliar o time direito. Toda hora é uma formação diferente. Toda hora é uma escalação surpresa. Não porque o treinador quer inventar, mas porque ele não tem escolha. A cada jogo é uma nova dor de cabeça. E quando parece que vai engrenar, vem mais uma lesão. A do Oscar agora, por exemplo, desarma todo um plano. Desmonta uma ideia de jogo que estava sendo construída. Aí a gente escuta que ele vai fazer tratamento, que vai voltar quando estiver 100%. Mas quando é que esse 100% vem? Porque o torcedor já perdeu a conta de quantos jogadores voltaram antes da hora e se lesionaram de novo. E não adianta culpar o azar. Isso é falta de gestão. É falta de comando. É falta de planejamento. Porque time grande precisa ter controle. Precisa ter comando. Precisa ter padrão. E o São Paulo, hoje, não tem. Fica difícil até cobrar desempenho. Porque com um time sempre remendado, sempre capenga, como exigir performance? Como pedir intensidade, criatividade, triangulação, se o time nunca repete formação? Se os jogadores não conseguem criar química dentro de campo? E pior, se a cada semana, o torcedor já entra no site do clube esperando mais um boletim médico, mais um nome fora do próximo jogo? O torcedor tá cansado. Tá esgotado. Tá saturado de desculpa, de discurso vazio, de explicação protocolar. A gente quer ver o time jogando bola. A gente quer ver o time saudável, competitivo, intenso. E não esse São Paulo estagnado, paralisado por lesões que nunca acabam. A gente quer ver o Oscar em campo, não no banco, não no DM. A gente quer ver o camisa 10 criando, finalizando, decidindo. Não passando mais um mês longe dos gramados. E não adianta vir com o discurso de que é normal. Não é normal.
Não pode ser normal. Um clube que já foi referência em tudo, agora não consegue segurar um jogador inteiro por mais de 2 jogos. Isso é reflexo do que o São Paulo virou. Um clube que não se impõe, que não cobra, que não reage. E enquanto isso, o torcedor vai perdendo a paciência. Vai se afastando. Vai se cansando de sofrer. Porque essa lesão do Oscar representa muito mais do que uma ausência. Representa o fracasso de uma estrutura. Representa a ineficiência de um sistema que já mostrou que não funciona. Representa um alerta ignorado, um problema recorrente que ninguém resolve. E a pergunta segue: até quando? Até quando a gente vai engolir essa mesma história? A gente quer mudança. A gente quer ação. A gente quer um São Paulo que se imponha, que se organize, que cuide dos seus jogadores. Porque, no fim, quem sofre é o time, quem sofre é o torcedor. E o que mais dói é saber que poderia ser diferente. Que o potencial tá ali. Que o talento existe. Mas se o jogador não consegue ficar saudável, nada disso importa. A torcida esperava uma nova fase com o Oscar. Esperava um São Paulo mais criativo, mais inteligente com a bola. E o que a gente tem? Um São Paulo travado, limitado, previsível. Porque as peças que deveriam mudar isso vivem fora de combate. Vivem no estaleiro. E o pior, parece que ninguém se incomoda. Ninguém levanta a voz. Ninguém cobra resultado da preparação física, do departamento médico, de ninguém. A gente vive repetindo as mesmas frases. É sempre: quando fulano voltar, o time melhora. Mas esse quando nunca chega. Porque sempre tem outra lesão. Sempre tem outra baixa. E aí, o time nunca é completo. Nunca joga com força máxima. E isso, gente, isso mina qualquer projeto. Isso destrói qualquer planejamento. Não tem milagre que funcione com metade do elenco no DM. E o torcedor, fiel como sempre, continua lá. Continua apoiando, cantando, acreditando. Mas até quando? Até quando essa paciência vai durar? Porque o amor pelo clube é imenso, mas a frustração também cresce. E esse ciclo precisa acabar. O São Paulo precisa mudar. Precisa se profissionalizar. Precisa cuidar dos seus ativos. Jogador é investimento. Jogador precisa estar em campo. Quando a gente olha para os rivais, vê estrutura, vê preparação, vê elenco rodando com poucas baixas. No São Paulo, parece que tudo é improviso. Tudo é tapa-buraco. E essa nova lesão do Oscar só escâncara essa realidade. Escâncara que algo muito errado está acontecendo e ninguém tem coragem de admitir. Ninguém chama a responsabilidade. E o que sobra é isso: mais um jogo sem o Oscar. Mais um jogo com meio-campo improvisado. Mais um jogo onde o torcedor vai torcer para ninguém sair mancando. Porque hoje em dia, no São Paulo, o que surpreende não é a lesão. É quando alguém joga 3 partidas seguidas. A diretoria precisa agir. Precisa ter coragem. Precisa fazer um pente fino nessa preparação física, nesse departamento médico. Porque não dá para seguir assim. Não dá para achar normal um elenco inteiro se revezando no DM. Não dá para planejar temporada nenhuma com essa instabilidade. A gente tá vendo o time afundar por conta disso. A gente tá vendo pontos sendo perdidos, posições escorrendo pelas mãos, objetivos se afastando. E tudo por causa dessa rotação constante de desfalques. Oscar era uma peça importante. Não dá para fingir que não vai fazer falta. Vai. E muita. E não adianta esperar que a base resolva tudo. Que os meninos deem conta do recado. Eles têm talento, têm vontade, mas precisam de apoio. Precisam de estrutura. Precisam de um time que funcione. E com tanta lesão, com tanto improviso, fica difícil até para eles mostrarem o futebol. A sensação é de impotência. A gente vê o time tentando, batalhando, mas sem as peças, sem o mínimo de continuidade. E o futebol exige isso. Exige repetição, exige entrosamento, exige constância. E o São Paulo hoje não tem nada disso. Porque cada jogo é um quebra-cabeça diferente. É revoltante ver um clube gigante como o nosso passando por isso. Um clube que já foi exemplo, que já foi modelo. E agora? Agora vive às escuras, tropeçando nas próprias pernas, acumulando lesões e desculpas. E a torcida aqui, firme, mas cada vez mais cansada. A gente só queria ver o Oscar jogando bola. Só isso. Não precisava fazer milagre. Só precisava estar em campo, ajudar, construir, dar ritmo. Mas nem isso a gente tem direito. Nem isso.
E aí, fica difícil. Fica muito difícil acreditar que esse ano vai ser diferente. Mas a gente segue. Porque torcedor não abandona. Torcedor cobra, torcedor exige, torcedor reclama. Mas torcedor também acredita. Só que tá ficando cada vez mais difícil manter essa fé. Tá ficando cada vez mais difícil ver uma luz no fim desse túnel. Que o São Paulo acorde. Que o clube tome vergonha. Que trate essa sequência de lesões como prioridade. Porque, do jeito que tá, o time vai continuar patinando. Vai continuar sofrendo. E a torcida vai continuar engolindo mais uma temporada perdida. A gente merece mais. O São Paulo merece mais. O futebol merece mais. Não dá para aceitar esse amadorismo disfarçado de planejamento. O torcedor tá de saco cheio. Tá no limite. E essa lesão do Oscar é só mais uma gota nesse copo que já tá transbordando faz tempo. Chega de desculpa. Chega de lesão. Chega de inércia. A gente quer ver o São Paulo grande. O São Paulo forte. O São Paulo inteiro. Porque só assim a gente volta a sonhar alto. Só assim a gente volta a sorrir de verdade. E que o retorno do Oscar não seja mais um capítulo dessa novela triste. Que ele volte bem, que ele volte inteiro, e que, pelo amor de Deus, consiga ficar em campo. Porque o torcedor merece ver futebol. E merece ver o São Paulo brilhar de novo, com os seus melhores jogadores em campo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Sou torcedor do São Paulo e confesso que acordei com o coração acelerado ao ver espalhar pelas redes um trecho da suposta fala polêmica de Rogério Ceni antes do jogo contra o nosso tricolor. Algo entre a provocação e o recado cifrado. Algo que atiça a rivalidade e mexe com memórias profundas do nosso escudo e do nosso estádio. Dizem que o treinador, em tom calculado, teria deixado no ar que o Morumbi já não impõe respeito como antes e que a mística do nosso manto se enfrenta com estratégia e coragem, frase que soou como desafio para quem conhece a história que nos veste. É curioso como certas palavras encontram o caminho do vestiário antes mesmo de chegarem ao noticiário, e lá dentro elas se transformam em combustível, em motivo, em ferida e cicatriz ao mesmo tempo, lembrando que futebol também é sobre orgulho, pertencimento e afirmativa de quem somos. Quando a torcida do São Paulo lê que um velho ídolo do clube, agora do outro lado, teria provocado nossa casa, cada degrau do Morumbi responde, cada bandeira em contravento, e cada voz se torna tambor na mesma batida. O tricolor é lar, é fortaleza e é juramento. Não me surpreende que Crespo, com seu olhar clínico e suas palavras medidas, esteja trabalhando esses bastidores com a precisão de quem conhece o peso de um vestiário ferido e a energia que nasce quando um grupo decide transformar ressentimento em entrega. Rivalidades são forjadas em detalhes, e a frase supostamente dita por Rogério, mesmo que envolta em rumor, nos iguala em um pacto silencioso de grandeza, porque a história do São Paulo se alimenta de dúvidas externas para provar, na bola e no placar, que tradição não se esfuma em provocação. Se foi estratégia psicológica, é da cartilha dos grandes clássicos criar ruído, impor narrativa antes do apito inicial e plantar sementes de inquietação, mas nós, do lado de cá, sabemos que a resposta verdadeira tem gramado, suor e um estádio que se ergue inteiro quando o time pede. Talvez o mais intrigante seja o eco emocional que o nome de Rogério desperta no Morumbi, um nome que já foi sinônimo de segurança e agora chega como enigma, como antagonista ocasional, lembrando que o futebol escreve capítulos onde heróis e rivais trocam máscaras conforme a noite exige. A suposta fala mexe com lembranças, reacende discussões, levanta argumentos e também desmonta qualquer acomodação, porque coloca em xeque o tamanho do nosso presente e nos instiga a mostrar, com bola no pé, que a essência do São Paulo é maior do que qualquer ironia de pré-jogo. No treino, imagina o Crespo aproximando as linhas, ajustando a saída, desenhando setas no quadro e repetindo mantras táticos que transformem a tal provocação em plano prático, compressão de espaços, agressividade nos duelos e muita calma na tomada de decisão. O que se diz antes da partida interessa, claro, mas o que se faz quando a primeira dividida chega diz muito mais, e esse é o território onde o São Paulo precisa existir, diminuindo o ruído, elevando a execução e respeitando a própria camisa com intensidade sem vaidade. Há um componente emocional que não se mede, porque o Morumbi tem memória, e toda vez que alguém o desafia, a arquibancada aprende uma nova forma de cantar, uma nova forma de empurrar, como se as próprias cadeiras respirassem junto com a massa. Rogério conhece nosso terreno, isso também está no subtexto da polêmica, e justamente por conhecer, escolhe a trilha da provocação sutil, pois sabe que grandes jogos pedem tensão elétrica e que pequenos gatilhos podem virar tempestade ou impulso. Crespo, por sua vez, se alimenta de foco,
E é esse foco que transforma rumor em ferramenta, ajustando nosso meio-campo para ditar ritmo e fazer da posse um antídoto para o veneno das palavras, obrigando o rival a correr atrás do jogo que nós escolhemos jogar. Polêmicas prévias tendem a soprar sobre bolas paradas, sobre cruzamentos venenosos, sobre segundas bolas próximas da área, e é nesse território que o São Paulo precisa ser mais atento, mais rápido, mais conectado entre zaga, volantes e atacantes. Torcedor sente quando o time está em sintonia, e há uma vibração especial em noites assim, uma vibração feita de olhos que brilham antes do hino, de abraços apertados, de promessas que ninguém ouve, mas que todos cumprem quando a chuteira encontra o gramado. A narrativa que tenta diminuir o poder do Morumbi é velha conhecida de quem nos enfrenta, porém quem já viu essa casa pulsando sabe que é pretensão ingênua confundir silêncio de concentração com ausência de alma. Se o que se disse foi calculado, que a resposta seja cirúrgica, com marcação que respira junto, com amplitude que dói na defesa adversária e com infiltrações que desarmem a retórica da véspera no instante em que a rede balança. É nesse ponto em que a figura de Crespo ganha relevo, pois além do desenho tático, existe a leitura humana, o cuidado com o ego, a contenção da ansiedade e a liberação do instinto competitivo, partes invisíveis de um trabalho que prepara homens para um jogo que parece decisão. Rogério, do seu lado, não ignora a força do emblema que enfrentará, e por isso busca sacudir alicerces, instigar dúvidas, chamar para si o holofote de uma arena que ele já comandou, tentando fazer do barulho um aliado para virar distração. Mas quem veste o nosso manto entende que respeito não é objeto de empréstimo, é patrimônio construído, e nenhum comentário, por mais picante, esvazia décadas de noites épicas que transformaram esse estádio em sinônimo de grandeza. Sinto que a torcida chegará cedo, ocupará cada pedaço de concreto, e vai transformar cada gesto em mensagem para o time, lembrando aos jogadores que eles são autores da próxima memória que contaremos aos nossos, uma memória maior do que qualquer manchete da véspera. Nos bastidores, as palavras correm, mas dentro do campo a gramática muda, e o vocabulário se escreve em carrinhos limpos, passes de ruptura, coberturas no tempo certo e finalizações que traduzem a ambição do clube que nasceu para disputar os maiores palcos. Crespo prepara o jogo com a serenidade de quem conhece a pressão e com a ousadia de quem não aceita que falem pelo São Paulo sem resposta, transformando a tal fala polêmica em mural de motivação, em senha para ativar o melhor de cada peça. Se a estratégia rival foi cutucar, que receba de volta a organização, intensidade e um senso de pertencimento que não se compra, porque o São Paulo tem escola, tem lastro e tem um coração acostumado a bater forte quando se sente provocado. A arquibancada, fiel e exigente, saberá reconhecer cada tentativa, aplaudir cada esforço e empurrar ainda mais quando notar que a equipe traduz em atitude o orgulho que defendemos desde sempre, orgulho que não cabe em frases soltas de véspera. Rogério encontraria no Morumbi um ambiente carregado de simbolismo, e nada é mais simbólico do que ver nosso time crescer frente ao desafio, crescer na adversidade, crescer quando alguém ousa minimizar nossa fortaleza. As sombras longas do fim de tarde no estádio parecem carregar histórias, e diante delas a polêmica perde cor, porque vira apenas a moldura de um quadro maior, pintado por jogadores que sabem que cada bola vale um capítulo. Não ignoro que provocações funcionam, mas também sei que funcionam por pouco tempo, porque o jogo real cobre escolhas, posicionamento, leitura e coragem, e é nessas cobranças que o São Paulo pretende ser professor. A grandeza se prova em campo, e o rumor sobre a tal fala apenas aquece o enredo, aumenta a temperatura, abre cortinas para que os protagonistas mostrem se têm voz para além da entrevista. Crespo, com sua firmeza, passa a impressão de que a resposta virá discreta, sem teatralidade, no controle dos espaços e na paciência para atacar, como quem sabe que os maiores argumentos do futebol têm chuteira e pulmão. Se o rival vier mais inflamado pela retórica, melhor ainda para nosso plano, porque a pressa deles pode ser a serenidade que precisamos para encontrar os caminhos, inverter a direção do jogo e fazer a bola contar nossa versão. A noite que se aproxima promete ser daquelas em que o torcedor canta com as mãos, com os olhos e com as costas, e em que a cada minuto a provocação perde decibéis, afogada pelo coro que ergue o tricolor acima do ruído. Rogério já foi nosso escudo, hoje é obstáculo, e a maturidade do São Paulo está em compreender esse enredo sem saudosismo, sem rancor, com a lucidez de quem sabe separar história de tarefa e afeto de resultado. No aquecimento, os passos terão outra firmeza, e a bola, quando rolar, carregará a densidade de um clássico íntimo, desses que pedem alma, mas exigem cabeça, e é aí que imagino nosso time traduzindo a polêmica em inteligência competitiva. A imprensa fará o que precisa ser feito, dará luz às palavras, medirá reações, mas dentro do campo existirá uma verdade singular e definitiva, a verdade de 90 e tantos minutos de escolhas contínuas que reconfiguram narrativas. Se o Morumbi precisava de um estupim para incendiar, encontrou, e se o São Paulo precisava de um lembrete do que o move, recebeu, porque nada desperta mais um gigante do que sentir seu território desafiado. Ao final,
O que ficará não será a frase que incendiou a tarde, e sim a atuação que definirá a noite, a imagem de um time que olhou para a provocação como provocação deve ser olhada, com respeito e com vontade de responder na única língua que nos interessa, a língua do futebol bem jogado. E quando a última canção da arquibancada se misturar ao apito final, que a história registre que o São Paulo não se mede por palavras alheias, mas pelo tamanho da própria entrega, pelo eco do próprio estádio e pelo destino inevitável de quem nasceu para ser grande. Porque, em noites assim, a fala polêmica vira só ruído de fundo, e o tricolor vira sinfonia. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.